ouvindo o que Deus deu de ser pedido nesta manhã na oração, foi citado que por se multiplicar a iniquidade, o que disse Jesus, o amor de muitos esfriará. É o que nós vemos nos dias que nós vivemos. O amor vai se esfriando por causa dos males que invadem a vida das pessoas e acabam se distanciando de Deus. Mas, irmãos, tem vindo assim à minha mente alguma coisa que não é uma iniquidade, mas são situações também que acabam nos distanciando do Senhor por causa dos cuidados da vida, das preocupações. A iniquidade esfria, mas os cuidados da vida também nos distanciam de Deus. Acontece que nós vivemos um tempo, irmãos, que é preciso que Deus nos dê bastante prudência para nós não sermos enlaçados pelas circunstâncias das ilusões e vaidades desta vida. Algumas coisas são necessárias que nós temos para o nosso viver, mas outras nós nos iludimos e somos até engordados por propagandas, por anúncios, e depois acabamos nos encontrando em situações insolúveis na vida terrena. O que me vem avante de dizer a Irmandade é com respeito à facilidade hoje de aquisição de bens desta vida. Antigamente era difícil porque era tudo com dinheiro, e o dinheiro difícil de ter na mão, porque quando se recebia dos nossos proventos, do pagamento, assim por diante, era sempre a medida certa para a gente poder pagar o que devia e comprar. Então, para se endividar, era somente pelo crédito que tinha, e nem sempre tínhamos isso aí. Mas hoje, a facilidade ficou muito grande. Os irmãos vejam que o dinheiro em espécie, praticamente quase não usamos mais, porque tudo se faz pelo cartão. Então criou uma facilidade desmedida. Ficou muito fácil a gente gastar o que tem e o que não tem. E principalmente os cartões que são de crédito, que nós temos aí pelas instituições financeiras oferecidas a nós. Crédito muito mais do que aquilo que nós podemos honrar com aquilo que nós ganhamos. Só que às vezes facilitamos ou imprudentemente, iludidos por algum momento, nós nos endividamos. Porque não, eu compro isso aqui, eu pago em 5 vezes, em 10 vezes, 12 vezes. E não se percebe que ainda que seja 10, 12 vezes, devem ser pagas as prestações que nós assumimos. E sem perceber, irmãos, pela tentação que nós recebemos, às vezes a gente acaba caindo em situações difíceis. Então vem o endividamento. E o endividamento hoje não é que nós devemos um valor, o mês que vem esse valor vai ser o mesmo. É que os juros que são cobrados são extorsivos, irmãos. E o que se deve hoje, amanhã já é outro, depois da manhã muito mais. Porque eles se multiplicam, não se somam. E chega um momento que a pessoa fica perdida, quando olha e vê a realidade da sua situação financeira, entra em aflição, em tribulação. Alguns apelam para o Senhor, pedindo que o Senhor resolva o seu problema. Acontece que o Senhor resolve os problemas, irmãos, quando nós estamos de acordo à sua vontade. Eu me lembro agora cantando o hino 189, eu vou falar para os irmãos um pedacinho dele, que nós cantamos agora há pouco. Só a paz de Deus protegerá nossa mente e coração, e de transgredir nos livrará, vindo a nós a tentação. Então a pessoa tem na sua mão, no seu celular,
a pessoa sente desejo, é ilusão de adquirir alguma coisa, às vezes não está nem precisando, mas é uma tentação momentânea. E daqui a pouco, se ele pesquisou uma vez, daqui a pouco começa a aparecer ali no celular ofertas tentadoras. Se é no computador, a mesma coisa, ficaria aparecendo oferta de tudo quanto é jeito, e a pessoa passa a ser tentada por aquilo. Pode muito bem viver sem aquilo, às vezes até já tem, não, mas eu quero o melhor, e não percebe que isso leva depois uma circunstância insolúvel, porque não percebe, vai se endivida, depois vai congregar, vai ouvir a palavra, mas a cabeça não está em condições de absorver os conselhos e a palavra. Por quê? Porque tem outras coisas ocupando o lugar. Nossa mente está cheia de preocupações, de cuidados. Meu Deus, segunda-feira, amanhã, vence tal fatura, mas já venceu o mês passado, eu não pude, amanhã o que vai ser? Esta tribulação tira a nossa comunhão. Então nós vamos congregar, enche a igreja de povo, a casa de Deus fica cheia, mas uma grande parte a mente está longe. Diz aqui, parece que é nesse hino, essa paz protegerá o nosso coração. É o que cantamos agora. Só a paz de Deus protegerá o nosso coração. Quer dizer, nós precisamos, irmãos, ser pacificados pelo Senhor. E para sermos pacificados, somos instruídos a nos livrar dos laços que acontecem. Então tenhamos cuidado, irmãos, porque quando isso acontece, não é só a iniquidade que esfria o nosso ânimo diante de Deus. São as aflições deste tempo presente, causadas pela nossa, muitas vezes, falta de pensar ou mesmo imprudência. Então cuidemos. Eu digo isso para os irmãos porque quando a casa do Senhor está cheia de gente assim, que todos nós estamos sujeitos, a comunhão é difícil. O culto fica pesado, porque o Senhor manda a palavra. Se for-lhe bênção, que o Senhor promete de abençoar, de livrar, a igreja ferve. Por quê? Porque todo mundo quer ser livre. Quem que não quer que suas dívidas sejam perdoadas? Todo mundo quer. Então a igreja anima, dá a impressão que é um culto maravilhoso, uma glória. Mas quando vem a realidade, como agora está sendo dita, então já não dá para ter alegria. A gente volta um pouquinho atrás e começa a pensar, meu Deus, me guarde. Outros ficam aflitos porque não vê a hora que para essa conversa, porque incomoda. Mas é uma realidade, queridos irmãos. A nossa vinda aqui é para alimentar a nossa alma. Como cantamos agora há pouco, só a paz de Deus protegerá a nossa mente e coração. Será que Deus poderia, nesta hora, nos pacificar, fazer esquecer um pouquinho das tribulações desta vida? Deixa para amanhã. Este momento aqui, dentro da casa de Deus, é bom que tenhamos uma boa comunhão, para depois o Senhor revelar a palavra. Porque quando não há essa comunhão, irmãos, a revelação fica difícil. Se nós estudássemos para preparar um discurso, então independente, porque a nós não interessaria saber qual é a necessidade do povo, nos interessaria passar aquilo que eu tenho preparado para passar para a humanidade. Mas não é isto. O povo não vive disto. O povo vive da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, porque ela atinge a nossa mente e coração. Só que para atingir, a mente precisa estar limpa. Por isso, queridos irmãos, os dias estão difíceis. As propagandas, todo mundo quer vender. Todos que fabricam alguma coisa, que comerciam alguma coisa, quer escoar o seu produto, quer vender. Então faz propaganda de todo jeito. E nós estamos sendo expostos a toda essa agressão, irmão. Onde se olha, tem oferta. Pensou de comprar uma coisa? Mas aparece oferta de todo jeito e tamanho. E tem muita coisa que nós adquirimos por um momento, uma tentação momentânea. Existem coisas que nós usamos de uso particular que nós não precisaríamos
além da nossa necessidade, outras coisas, mas nós buscamos. Eu vou dar um exemplo clássico aos irmãos. Os irmãos, vejo hoje um celular. O celular, que a maioria tem, aquele que é básico, atende à nossa necessidade. Por quê? Porque eu transmito mensagem e recebo também. A finalidade foi essa aí, quando inventaram. Mas nela também estão inseridos muitos outros recursos que a gente usa. Quer saber se vai chover, quer saber se vai fazer frio, quer saber tanta coisa, tem tudo aqui. Mas cada dia, ou cada mês, ou constantemente, novidades, uns superiores ao outro. E o valor, irmãos, ele é extremamente alto. E vem a tentação. Eu tenho isso aqui, mas agora lançaram um muito superior. Eu preciso um que tire fotografia assim, outro que faça isso, outro que grave, e assim por diante. Esta tentação nos toma, e a pessoa já tem recurso, não precisa outro. Mas agora vem a tentação, então ele compra um. Não, mas é fácil, eu pago em 12 vezes. Só que 12 vezes tem que ser pagos. Agora compra um celular, depois compra outro negócio, outro. Quando vai ver, vai pagar, quando recebe o seu rendimento e soma, não dá para honrar os compromissos. Vem aí a tentação, mas a tentação já veio, lá vem o resultado dela. E agora entra em aflição, em angústia, em depressão, cria problemas. Se é o marido que se atola nesta situação, cria indisposição com a esposa. Se é a esposa que perdeu o controle e entrou na situação, encrenca com o marido, ou o marido com ela. Cria um ambiente dentro de casa insuportável. Tudo por quê? Por causa da tentação. Olha, queridos, guardemos este conselho, porque isso aqui é uma realidade que está assolando a humanidade e nós precisamos ser protegidos disto. Se guardarmos este conselho, todas as vezes que nós formos tentados para a aquisição de algum bem, quaisquer que sejam, nós vamos pensar, será que eu posso viver sem ele? Será que eu passo sem ele? Eu posso não passar tão bem quanto se eu tivesse, mas eu passo também. Então guarda-te, para que não entre em tribulação depois e perca o ânimo e vai congregar a palavra de Deus. Vem, porque às vezes nós pegamos errado. O Senhor promete lhe atender, então eu acho que Deus vai criar um caminho agora, Ele vai resolver meu problema. De um jeito ou de outro vai ser pago. E não acontece, nós já passamos a descrer na palavra. Descremos na pregação. O irmão pregou, mas não cumpriu. Como é que vai cumprir, irmão? Será que Deus tem o dever de assumir nosso compromisso que imprudentemente nós assumimos? Claro que não. Então eu sei que este conselho, ele fere um pouquinho os nossos ouvidos, mas ele haverá de produzir algum bem por aqueles que receberem. É o que me veio avante. Deus seja louvado.